Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui de Ciências Humanas e suas tecnologias comigo, professora Alexandra Sombra, de Filosofia, e meu amigo... Olá, eu sou o professor Márcio, de Sociologia. Vamos lá para mais uma tarde aí de bons debates, né, Ale? Sim, vamos conversar hoje sobre poder e política, Márcio. Outro tema bom de falar. E olha, já dou a dica, articulem, porque esse tema pode aparecer em uma redação de alguma forma, e você pode ter bastantes elementos aqui para você usar na sua escrita, tá bom? Vamos lá começar? Vamos começar, Ale. Até destaco aí no início aí do nosso primeiro slide, né? Poder e política, eles geralmente são tratados como se fossem a mesma coisa, né? Mas a gente pode dar traçados diferentes aí para esses conceitos. Lembrando que aqui a gente já vai, por a sociologia ser uma ciência moderna, né? Que vem junto com a modernidade, a gente vai tirar aqueles pressupostos mais românticos, digamos assim, sobre a política que talvez a gente fosse encontrar lá nas bases da filosofia política, né? Sim. Da política como uma arte, como a busca pelo bem comum, né? O encontro das pessoas para a resolução dos seus conflitos e tal, que é um ideal interessante, mas aqui a gente já vai pegar do Maquiavel para frente. Isso. Né? A política isso. como de fato, um espaço de disputa por poder. É isso que a gente consegue encontrar. E aí, uma das visões mais clássicas, Ale, que a gente encontra na sociologia sobre a definição do que é poder é justamente no Max Weber, né, que é um dos três principais pilares aí da sociologia clássica, e ele traz poder como a capacidade de impor a própria vontade em uma relação social, mesmo sob resistência. Tá? Então, poder é como se fosse uma probabilidade. Quem tem mais poder é mais provável que consiga impor a sua vontade sobre o outro. Tá? Então, e essa probabilidade ela pode aumentar por diversas situações, pela história, pelo contexto, pela economia, né? O exemplo que a gente traz aqui no slide, desde o não dos pais até as leis, né, impostas pelo governo. Ou seja, por que é que o não do pai, ou da mãe, ou seja lá de quem for, dentro da sua família, tem um peso maior? Pela tradição, né, pela hierarquia familiar que existe. Então, é um poder mais explicado de uma forma cultural, né, de como as famílias se organizam via de regra. E as leis já são normas que são cristalizadas, né? Com o passar do tempo, o Estado vai incorporando essas normas que muitas vezes nascem da prática ou até da desobediência, né? Só você pensar o seguinte, para tentar também imaginar a força orbitando para o lado contrário. O que aconteceu primeiro? O Estado resolveu legalizar o divórcio ou as pessoas começaram a romper seus casamentos informalmente até que aquela lei fosse uma letra morta? Então, muitas vezes, a prática ela exige do Estado uma mudança nessas estruturas em forma também da atualização das leis. Tá? Então, poder ele é uma negociação, mas ele não é uma negociação homogênea. Ele não é uma negociação simétrica. Existem pesos e forças diferentes. Né? Então, no caso aqui, o Estado tem mais peso que o indivíduo, ou os pais têm mais peso que os filhos, do ponto de vista dessa força. Tá? E é bem importante destacar isso na ideia de hierarquia, gente, porque é praticamente impossível ver a hierarquia sem fazer uso dessa força, desse poder, sem estar se colocando ali. Né? E aí nós temos três faces, né, desse exercício do poder. O poder ele pode ser econômico, ele pode ser ideológico e ele pode ser político também. E aí eu queria puxar aqui um viés rapidinho do poder, pedindo aqui um espaço ao Márcio, sobre Maquiavel. Maquiavel não conseguia pensar
né, a ideia de política sem poder. Já há o pressuposto ali de uma maldade humana, e ele escreve no Príncipe uma antropologia humana dizendo assim que as pessoas elas são muito falsas, elas se gabam dela, elas querem tirar interesse. Então, se você não exercer um poder sobre elas, vai ficar muito difícil você governar. E aí, no período de Maquiavel, a gente tem uma Itália fragmentada, ali uma ascensão das classes mais simples subindo para conquistar, né, o espaço. E nada disso, gente, é feito sem força mesmo. E quando a gente pensa em poder, a gente pensa na ideia de força. Então, Maquiavel é uma referência muito importante de uma ruptura aí que vai ter de uma política mais moralista, mais boazinha, mais voltada para o bem de todos, para o bem comum. A gente vai ter esse marco de referência que vai trazer a política atrelada ao poder para que ela possa, de fato, acontecer. Tanto que ele vai usar alguns conceitos, né, que é muito importante você lembrar: virtude e fortuna. Fortuna é o poder econômico mesmo, é o dinheiro, é a sorte de você ter as condições para mandar e para contratar e para demitir e para fazer aquilo que você quer fazer dentro de uma sociedade ou dentro de um grupo. E a virtude é a sua habilidade de fazer tudo isso, de exercer esse poder sem necessariamente estar ligado a algum tipo de moralidade. Então, nós já temos aqui uma vertente política que caminha de forma amoral, né, de forma muito autônoma, tendo por base, tendo por assentamento esse poder, essa força aí para ela acontecer. Tá? Então, o poder econômico, que é o poder da posse, dos bens materiais, dos meios de produção, ele ainda é extremamente perceptível na nossa sociedade. Não tem como a gente ignorar esse tipo de poder que acontece, né? Embora o mundo tenha se tornado mais complexo, né, diferente, né, apenas do que era na época em que Marx escreveu sobre a sociedade de classes, você ainda consegue um pouco dessa estrutura, né, do patrão empregado, ou na época dele, quem detinha os meios de produção, né, estavam nessa... Era o que definia a classe social dominante, era a detenção desses meios de produção. No caso, a gente fala sobre a indústria, né, de um modo geral, que era o que estava se desenvolvendo nas sociedades europeias naquela época. Então, o poder econômico ele ainda é muito forte e ele promove essa assimetria que eu mencionava anteriormente, hoje de formas mais sofisticadas, né, de formas mais diferentes. Inclusive, em alguns contextos, é como se a gente nem conseguisse visualizar a presença desse patrão. Você pega, por exemplo, o que são hoje os trabalhadores nas plataformas de aplicativo. Né? Sim. Passa ali uma impressão de que ele trabalha para ele mesmo. Né? Não, eu não tenho patrão, eu só faço o cadastro aqui e eu começo a trabalhar. É uma coisa meio mágica. Né? Isso acontece também em alguns processos de trabalho terceirizado, que você não sabe a quem você responde, você nunca viu o seu chefe, você nunca... É uma raiz diferente, né, dos negócios que são familiares, por exemplo. Então, o poder econômico, ele consegue, às vezes, até se disfarçar ou se vestir com outros discursos mais voltados à ideia de flexibilidade, né, com uma nova roupagem, mas a rigor, essa estrutura patrão e empregado, ela está de uma forma e outra ali inegociável, né? Sim. Por trás daquele aplicativo tem alguém ali. Aí vão mudar as nomenclaturas, né? Mas no fundo são pessoas e grupos que estão ali por trás. É que nem quando você liga o noticiário e o jornalista está falando. O mercado decidiu, o mercado acordou de bom humor. Essa eu adoro, né? O mercado ele é uma ficção, né? Assim como o Estado também é uma ficção. Por trás dessas nomenclaturas há grupos. E grupos que geralmente detêm algum desses tipos de poder que a gente está vendo na tela agora. No caso, a gente está falando do econômico. Né? Então, o mercado agora tem uma que é ótima, que é assim, a Faria Lima decidiu... A Faria Lima é uma rua, né? Sim. Então, eu imagino que a rua ela não tenha esse poder tanto de decisão, mas se refere
ao que é decidido simbolicamente naquele espaço geográfico. Exato, onde concentra um alto índice de riqueza, de lojas de luxo, de grandes escritórios de grande porte, né? E o que representa também. Exato, e essa representatividade é forte porque ela vem atrelada a um outro poder, que é o poder ideológico, né? Que é uma influência sobre o nosso comportamento, sobre o nosso pensamento, sobre a imagem, sobre a mídia, sobre a nossa religião, sobre a educação que nós vamos buscar. O poder ideológico, gente, ele é o mais complexo e ele tem muitas camadas para você poder perceber, né? Desde as micro-relações, as macro-relações, o poder ideológico está funcionando ali, e se não tiver cuidado, você vai ficar refém de uma força que você não está vendo. E muitas vezes você pode ser levado por essa força e achar que a ideia que você tem, que é sua de verdade, sendo que essa ideia é dela, que está ali te levando de uma forma muito levinha, né? Como a gente alertou aqui nessa dica, de que o poder ideológico ele é mais sutil, pois traz ali, né, para o dominado a crença de que a vontade do dominador é a sua própria vontade. E dentro disso vem, a gente poderia atrelar aqui muitos ideais da indústria cultural, que o gosto que você tem para uma música, para um estilo de vestir, para a moda, né, o cinema, as artes em geral, o consumo do que você produz cultural, tudo isso aí vem levado por uma ideologia, por uma ideia que vai dominar. Uma coisa curiosa também, né, para todo mundo, é que todo ano existe uma cor predominante para a moda. Gosto muito de acompanhar, porque chega o mês de março, essa cor é anunciada, fevereiro e março. Aí você pergunta, qual é a cor desse ano? Gente, eu ainda não vi, mas assim que eu vir, eu venho aqui dizer. Vamos já ver aqui se a gente está antenado. Já vai mudar a cor das camisas aqui do Super Evento. E é incrível que todo mundo vai por aquele embalo, né? A cor agora é marrom, todo mundo vai vestir marrom, a cor agora é verde, agora todo mundo veste verde. Cloud Dancer. Olha aí. Que é um branco off-white suave e sereno. Tá vendo? Que representa equilíbrio e pausa. Pronto, tá essa é a cor do ano. E o ano que está, assim, complexo demais. Vocês estão ligados aí nas guerras e nos anúncios e no estremecimento mundial? Então, a gente vai ter, dentro do domínio ideológico, muitas ideias ali na nossa mente, nos influenciando, nos direcionando para a profissão, para o gosto, para o estilo de vida, sem que a gente saiba que é nosso. Né? A gente diz assim, nossa, eu adoro samba, né? Mas por que você adora samba, né? Como veio essa cultura para você? Como isso chegou? O que você costuma ouvir? Para onde você costuma andar, né? Como são os hábitos familiares para traçar esse perfil? Então, toda essa modelagem de vida de um adulto ativo, consciente, é muito complexo de se formar, porque depende muito, né, desse ambiente onde ele vai estar envolvido, das informações que ele tem, por onde ele recebe essas informações. E aí a gente tem as mídias também dentro do poder ideológico, que te convence de coisas que são boas, que não são boas, que você deve fazer mesmo eles não fazendo. E aí a gente entra numa super polêmica que atrela os dois poderes, que foi a polêmica dos jogos, né, dos jogos eletrônicos, dos jogos ali de apostas, que está muito polêmico, porque são influenciadores que falam desses jogos, dessa questão. E nós, por nos identificarmos com os influenciadores, a gente, nossa, ele está dizendo para eu fazer, eu vou lá e faço. E aí você se dá super mal, e aí ele vem dizer para você, mas você foi porque você quis, né? E onde fica a responsabilidade desse querer? Onde ficam os sujeitos dessa sociedade que está sendo ali amalgamada por uma mão, né? Amalgamar e amassar. Pegar a massinha de modelar e ficar ali moldando, né? Qual é a mão, qual é o braço, qual é a força, qual é o poder invisível que está fazendo essa modelagem e que está fazendo a gente caminhar por ele. E aí relembrem o conceito, né? Que nós já falamos aqui de sociedade de massa, que é justamente essa construção dessa ideologia, dessa idealização de um consumo, um gosto, um perfil, que é levado para a gente e que a gente não analisa, a gente só absorve. Tá? E a gente vai ficando nesse processo que é chamado alienante. E alienar é dar a minha consciência para quem está fora de mim, para quem está fora dela. Então, quando eu faço isso, eu fico vulnerável, eu fico à disposição
de todo o domínio, de todo o império que vai vir desse poder aí sobre mim, e que eu digo que não tem, que não existe, que ninguém manda em mim, quem manda em mim sou eu, será mesmo, hein? Boas provocações aí, Ale. Só queria fazer um complemento, assim. Primeiro que eu gosto muito dessa abordagem, né? Porque é óbvio que existe ainda, né, o debate ideológico no macro. Você pode ainda se referir, quando você fala de ideologia, às grandes ideologias, né? Pensa nas principais ideologias que mobilizaram o século XX, aí, uma coisa meio Guerra Fria, socialismo, Sim, comunismo, sim, azul, vermelho, o americano e o russo, né? sim, Aquela grande polarização que a gente viu no cinema, sim. na literatura, em todo canto. Na música, na corrida espacial, né? Isso ainda existe. Né? Só que é muito interessante quando você traz a ideologia para os pequenos planos. Né? Elas não, o debate ideológico ele não está apenas nas decisões dos grandes líderes mundiais, né? Que vai ser Estados Unidos, Irã, Israel, Rússia. Não, a ideologia ela é um conjunto de ideias que norteia as nossas ações. Uhum. Né? Então, nós estamos sempre decidindo coisas, tomando decisões cotidianas a partir desse conjunto de ideias que todos nós temos. Tá? Então, essa ideia de que porque a ideologia virou um pouco de xingamento, Já né? ia te provocar Parece aqui que de é tipo lado. assim, o cara chega assim, você viu aquele deputado lá, ele votou por pura ideologia. Pois é. Todos votam, né? A ideologia não é só do outro, né? Você também tem a sua, você pode até, a gente mesmo passou por isso nas discussões sobre o Escola Sem Partido, né? Há alguns anos, que era uma ideia de que era possível você trabalhar, sobretudo com as ciências humanas, de uma forma estéril, né? Sem um debate Sem ideologia. ideológico, como se fosse. Imagina como se você pudesse resumir a independência do Brasil a data 7 de setembro. Isso não diz nada, né? Se você não tiver uma análise sobre aquilo, uma interpretação, uma dose mesmo de busca sobre os fatos, você não consegue falar sobre nada, né? Não é uma matemática. A matemática não depende da percepção. Né? Não adianta você dizer que, na minha opinião, é 7. Né? Esse debate não existe. No caso das humanidades, ele é permeado, de fato, de pontos de vista distintos. Então, a influência que o poder ideológico nos traz, ela é permanente, né? Só você imaginar, imagina que o bebedouro do lugar que você estuda deu defeito. Vai ter um grupo que vai reclamar com a direção, vai ter um grupo que vai dizer, eu vou trazer minha garrafinha de casa e vocês que se viram. Vai ter gente que vai pensar, uma boa oportunidade para trazer um isopor com água e vou vender aqui. Essas decisões, né, essas três caricaturas, né, que eu estou trazendo são visões de mundo. A forma como você se comporta com cada situação tem um pouco a ver com o jeito com que você pensa. Uhum. E aí, como você construiu esse olhar e esse ângulo, aí tem a ver com a sua formação cultural, ideológica. Quem você conheceu, em quem você se espelha, o que você leu, o que você ouviu. E algumas coisas que são puramente, inclusive, como é que eu posso dizer? Imitativas, né? Assim, imagina, a gente vive num país extremamente cristão, né? Então, eu pelo menos, até hoje, eu passo na frente da igreja e eu me benzo ali. É uma coisa espontânea, né? Sinceramente, eu não sei nem formular exatamente porque eu faço isso, mas é um gesto que eu via os meus pais fazerem, eles provavelmente viam os pais deles também fazerem. Não é um ato necessariamente reflexivo, mas é resultado de um domínio ideológico, no caso, uma influência religiosa, né? Como a gente vê aqui, influência religiosa da mídia, da educação mesmo aí que tem, né? Na escola você aprende o básico da sociabilidade, das relações, o entendimento, o momento de falar, o momento de ouvir. Você vai aprender a cantar o hino nacional em algum momento na hora do recreio, né? Então, são várias etapas da vida que vão construindo esse processo de socialização. E o mais importante desse tópico, antes da gente passar para o político,
é a adesão, tá? Você geralmente não sabe por que você fez, né? Assim, conscientemente não tem essa noção, mas geralmente a gente adere. O poder, para ele se impor sem ser pela violência, né, como acontece nos regimes autoritários, ele precisa da adesão, da concordância, né? Vai ter um dado momento em que você vai estar apenas fazendo naquele modus operandi, sem entender muito, muitas vezes em contradição. Sim. A gente vê muito isso, né? De novo, trazendo, por exemplo, da política brasileira, que eu sempre acho muito interessante, o Congresso ele foi eleito pelo povo brasileiro, mas ele tem a cara do povo brasileiro? Né? Como que essas distorções concretamente acontecem, né? A gente se pergunta, como que esses caras votaram em tal coisa assim? Fomos nós que elegemos enquanto maioria, né? Por que há essa distorção entre o voto e a identidade, de repente, de classe da maioria do povo? E até fenotipicamente, né? Você olha para o Senado, assim, é um grupo de homens brancos, ricos, inclusive, né? E fomos nós que espontaneamente fomos lá e escolhemos aquelas figuras. Então, é interessante como a ideologia ela funciona de uma forma sutil, é verdade, mas de uma forma muito precisa também. Tá? Tem aí uma dimensão cirúrgica que é muito forte e que funciona muito bem. E a prova de que funciona muito bem é que os poderosos estão cada vez mais poderosos. Totalmente. E dentro da ideologia, gente, tudo não é possível, né? Em miúdos, não é possível a gente existir sem uma ideologia. Não tem como. A gente sempre vai ter ideias regendo, condicionando, nos orientando e com as quais a gente vai se afinar, ou pelo carisma, ou pela reprodução automática, ou pelo medo. Enfim, o poder, ele é uma força que ele vem de cima para baixo para a gente, chega na gente. E o poder político, por sua vez, vai ali trazer essa força para uso de instrumentos, especialmente técnicas para convencer e conduzir. E aí a gente tem a política, né, como o trato das coisas de todos, político vem de polis, é tratar das coisas da cidade, é um equilíbrio entre o que é público e entre o que é privado, é uma intenção de chegar no bem comum, é uma convergência para aquilo que fará bem para todo mundo, e para que alcance todo mundo, dentro de cada universo, ela se parte. E aí que a gente vai ter os partidos. Partidos por quê? Porque são partes desse todo que convive, que está existindo ali dentro. E observa que eu estou falando partido já dentro de um modelo, porque há um modelo aqui de participação coletiva, porque é possível a gente pensar numa política sem esse partidarismo, sem essas partes, sem essas divisões, sem essas considerações. É muito possível também a gente pensar numa política que use a força, né? Sobretudo a força para trazer o medo, para construir ali uma base de dominação, de obediência. Então, a política ela é um poder complexo, com muitas camadas e que a gente precisa debulhar assim cuidadosamente. É interessante essa visão da política de um modo mais pragmático. Ele tira um pouco do romance, né, da história lá do bem comum, mas é legal também ver por esse sentido da política como um espaço mesmo que é um jogo, né? Um jogo por poder que tem suas estratégias, tem suas táticas, né? Tem as peças ali no tabuleiro. E hoje, né, esse campo político ele é muito movido pela ideia do marketing, né? O marketing político hoje ele é muito mais importante do que um programa, por exemplo. Sim. Né? Qual é o programa que você tem para apresentar para o Estado, para o país, né? Quais são as políticas para saúde, educação, cultura, economia? Sim. Esses debates, às vezes, eles ficam no segundo plano para uma enxurrada de informações que vão mobilizar o que me parece ser mais mobilizável no mundo hoje, que são as emoções extremas. Né? Então, é uma política que
pegou muito bem um macete que funciona no mecanismo das redes sociais, né? Que é de engajar pelo nojo, pela raiva, pelo medo. Enfim, isso faz com que a gente se torne uma sociedade meio delirante, assim, em alguns momentos, né? Essa história dos partidos políticos é muito interessante, né? Assim, o Brasil, ele tem uma estrutura política bastante interessante, mas do ponto de vista teórico, né? Essa possibilidade de todos nós nos organizarmos em torno de um partido político, portanto, o que constituiria a existência de um partido seria um conjunto de pessoas com ideias em comum. Eu não posso, enquanto pessoa física, me lançar como candidato a alguma coisa no Brasil sem que haja um fundo coletivo, né? Sem que haja um partido que me dê sustância. Só que isso também foi radicalmente deturpado, né? Hoje o Brasil tem 30 partidos políticos e mais 23 em formação, né? Então, imagina que você imaginar que você tem 53 espectros ideológicos diferentes. E alguns, viagem, né? E alguns talvez até descobertos, né? Lembra lá do Ailton Krenak, lá no livro A Vida Não É Útil, e a questão do conceito que ele vai trazendo das comunidades indígenas quilombolas que vivem na floresta, que é o conceito de florestania. Como que dentro da política a gente trata de coisas que não dizem respeito ao espaço urbano, porque as florestas são à parte. Exatamente. Aí essas contradições que a gente vai vendo, que vai encontrando, a política é complexa, minha gente. Ela é puxada, mas é necessário discutir. Aquela coisa de dizer assim, não discuto política, é preciso, porque a política é o trato da coisa pública, da coisa que está aí para que a gente viva e sobreviva e pense no mundo para a posteridade também, tá? E se você se afasta dela, o espaço não fica vazio. Sim. Né? Tem outras pessoas que estarão lá mobilizando ela, porque ela que faz assim, pode não ser algo perfeito, muito bom, mas ainda é a melhor forma que a nossa espécie arranjou de resolver as suas questões. De viver junto, de viver junto. Ainda é a política. Né? Quando não há política, não há diálogo. Se não há diálogo, aí a gente chega nas medidas extremas, como, por exemplo, as guerras que têm pipocado no mundo. Né? Inclusive, aqueles que fazem a guerra, eles têm o cinismo, né, de explicar como chegaram até lá. As negociações não avançaram. Né? Então, se as negociações não avançaram, é hora do extermínio do outro. Né? E a gente tem vivido semanas assim, né, de uma liderança dizer que vai exterminar uma civilização inteira. Sim. Coisa que tem surreal. 5.000 anos de história e você pode simplesmente eliminar. É o fim da política. Né? O fim da política seria exatamente um mundo baseado única e exclusivamente na força. Né? Então, por mais que a política tenha muitos problemas, né? Fácil aqui apontar, acabei de falar, por exemplo, da distorção, né, de tantos partidos e sem nenhum debate profundo, sem nenhum programa ideológico de fato. Mas sem a política, aí a gente se aproxima muito de uma barbárie, né? Então a gente precisa entender bem esse fenômeno, né, de uma forma objetiva, mas sem descartá-lo também, porque isso pode ser um caminho muito perigoso, né? A gente já está cada vez mais esvaziando as esferas políticas, né? Quando a gente diz que é tudo igual, a política não serve de nada, eu não quero me interessar por aquilo, você vai esvaziando tanto o espaço político da política, que daqui a pouco você não vai saber se você está numa eleição ou numa rinha de influenciadores, o que é que aquilo está acontecendo. Então, se a gente... existem forças que estão apostando na despolitização da política. Sim. E eu acho que a gente não pode acenar para isso voluntariamente. Até porque isso é um poder, você está percebendo? Isso é uma construção para o público. Isso é um poder porque isso vai gerar lei e a lei vai nos afetar diretamente, não é nem indiretamente. A lei me afeta indiretamente, talvez dependendo do gênero, não sei, mas ela vai nos afetar, tá? Então, passando adiante, a gente tem aqui também mais uma questão de poder e política, que poder legítimo e força bruta são coisas bem distintas, né? O poder legítimo é quando essa força ela é aceita,
quando ela é consensual, quando ela é ali acordada. Um exemplo clássico na filosofia aí de poder e de força, você vai encontrar em Thomas Hobbes, lá na obra, né, que ele vai falar o Leviatã, onde ele vai trazer ali a teoria do contrato social. O que que acontece? Muito importante nos contratualistas você entender que todos partem do mesmo ponto, a condição original do homem. E qual é a condição original? Ele estava no estado antes de natureza, solto, largado no mundo. Então, o primeiro pensador que imaginou a sociedade se organizando foi Hobbes. E Hobbes disse assim, o homem ele é mau por natureza. Se ele vir outro homem na frente dele, ele vai matar. Então, Hobbes é essa mão aqui que está pronta, né, para bater. Depois de Hobbes, a gente vai ter Locke, que já vai estar ali menos... Não, o homem não é mau, mas ele também não é bom. É assim o seu nariz, sabe? Só olha para você, para o seu umbigo. E a gente tem Rousseau, que vai dizer que o homem é bom por natureza. Não, o homem é bom. E essa mão esquerda, porque é onde a mão que a gente usa a aliança, que tem um significado de usar no dedo, né? Nesse dedo aqui do lado esquerdo, porque tem uma veia que vai direto para o coração. Coisa linda. Então, nessa perspectiva, Hobbes vai dizer o seguinte... A sociedade só vai dar certo se dentro desse povo ruim, mal, perverso, eu pegar o mais ruim deles, é o maioral dos maus, ele vai ser o governante, ele vai ser a força que vai assegurar que ninguém vai fazer nada de ruim com o outro. Então, eu tenho ali um consentimento da força bruta, porque esse que eu elegi, que vai estar lá governando, né, que eu elegi no único momento da existência, foi quando formou a sociedade no contrato, no pacto social, ele vai governar com essa força e vai usar essa força para que cada sujeito da sociedade se mantenha vivo dentro dela, para que o homem não seja devorado por outro homem. Lembra daquela frase, né, famosa do Hobbes, o homem é lobo do homem, por conta dessa maldade, tá? Mas, gente, ainda... Quando a gente fala de poder legítimo, existe o poder ilegítimo também. O poder ilegítimo, ele é baseado na coerção, na força bruta, sem perguntar se você quer ou não quer, né? E o poder legítimo, além desse espaço de coerção, será que ele pode estar diluído nas políticas também? Será que ele pode estar diluído ali nas práticas e nas vivências sociais coletivas? A gente tem, e lembra você de olhar a questão da necropolítica. É que quando eu tenho um Estado ok, que faz o uso ok do poder, o poder é legítimo, mas ele abre exceções para que se cometa a força bruta. Então, assim, são caminhos turbulentos dentro da sociedade e que a gente precisa entender a legitimidade e a não legitimidade disso. Não é isso, interessante você colocar os contratualistas aí, né, que dá uma abordagem mais, dá um lastro grande aqui para a nossa interpretação. Eu já vou buscar um pouco mais para os dias de hoje, assim, né, porque eu acho que o fundamental aqui é a gente pensar, por exemplo, como funciona a nossa estrutura de poder política, né? Ele é explicável, ele tem cabeça e pé, né? Como a gente fala. Então, você consegue pensar, por exemplo, como um presidente da República ele é eleito num país como o nosso. Você tem um perfil de eleitores, a partir de 16 anos de idade, já pode votar Sim. voluntariamente, dos 18 para frente o voto obrigatório, e basicamente é 50% mais um. Sim. Isso não é um sistema difícil de você decifrar. Quem perdeu, aguarda. Né? Aguarda até o próximo pleito, geralmente 4 anos. Mas aquela força eleita vai ser, né, o que vai administrar o Estado para todos os entes daquela federação. Então, a técnica por trás disso, ela é muito transparente, né? É muito fácil de você entender como esse poder ele é otorgado. Agora, a aceitação desse poder nem sempre se dá dentro da técnica, né? Obviamente que a maioria ela entende o processo, mas existem outras forças que nem tanto, né? Essas forças elas vão sempre estar em tensão com o poder dominante, que no caso foi o poder que foi eleito dentro do jogo
do jogo democrático. Essa tensão, ela tem um limite ali, que pode ser saudável ou não. Por exemplo, um governo que ele é pressionado pela sociedade para que faça reformas, que uma greve de uma categoria profissional que quer melhoria salarial, melhoria das suas condições, são tensões que são importantes em quaisquer governos e fazem parte, né, e faz parte do jogo político em qualquer democracia. Isso é saudável, né? Agora, forças que querem, por exemplo, um atalho para chegar ao poder, com a derrubada de um governo eleito, né, o estabelecimento de um golpe de Estado, né, como a gente viu uma tentativa de arquitetura disso no Brasil recentemente, inclusive com planejamento de morte de presidente do Supremo Tribunal Federal, de presidente da República. Então, quando isso acontece, você rompe esse contrato. Né? Assim, a gente não aceita, esse contrato não nos representa. Né? E aí você pode entrar no momento turbulento, no momento perigoso. Pode observar que sempre que isso acontece, Ale, a violência ela é reivindicada. Sim, ela está ali latente, caminha lado a lado. A né? violência, ela bizarramente é também uma forma de comunicação. Mas ela vai ser a última forma de comunicação. Tipo assim, sabe quando você diz assim? Só vai se for assim. Sim. Só vai se for na porrada. Sim. É justamente quando você percebe nesses momentos mais tensos. Então, não é só na guerra, né? Às vezes é justamente quando essa autoridade instituída não é aceita, né? Quando o poder não vira dominação, você pode ter essa tensão baseada na violência. E isso pode acontecer também a partir do dominante, né? Quando você, por exemplo, percebe que a sociedade não concorda mais com aquela visão, ou quem está dominando quer continuar dominando fora das regras, né? Imagina, sei lá, o cara só pode ter uma reeleição, e ele quer ficar mais tempo ali no poder. Então, eu vou dar ali uma carteirada e vou me perpetuar aqui no poder. Eu posso simplesmente entre aspas, obviamente, né, aumentar o meu poder repressivo. Sim. Né? E aí você vê, por exemplo, países como a Venezuela, a própria Rússia, né? A Rússia tem sido especialista em exterminar opositores, né? De uma forma ali, bem dura, né? Então, isso a gente observa também o que foi a ditadura militar no Brasil. Né? Você aumenta o poder repressivo, diminui os direitos, né? E você elimina qualquer tipo de dissonância. Né? Não vai ter manifestação de rua, não vai ter movimento estudantil, não vai ter congresso aberto aqui para a gente ficar debatendo, não. Sim. Vamos segurar aqui as pontas. Um detalhe importante, tá? Nem todo poder autoritário ele vai ser necessariamente ilegítimo. Certo? Sim. Nem todo poder autoritário ele vai ser necessariamente ilegítimo. Ele pode ser, sim, mas pode ser que também não seja. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem um pouco isso. Lembre-se que o golpe de 1964, ele não foi apenas uma quartelada. Não foi apenas uma decisão de um pequeno grupo de militares. Havia um apoio da mídia, havia um apoio da igreja, havia apoio de uma parte considerável da sociedade, principalmente nos grandes centros urbanos. Por isso que quando se fala de Brasil, o termo mais correto seria uma ditadura civil e militar. Né? Porque você tem toda essa sustentação, a grande mídia toda ecoou, defendeu até onde deu, né, esse regime autoritário no Brasil. Então, isso também suavizou um pouco esse entendimento sobre o que era esse autoritarismo. Então, por mais que seja um governo baseado na coerção, no uso da força, na destruição dos opositores, ele tinha ali um nível de aceitação nesse tecido social. Então, isso é importante pontuar também. Então. Sim, e essa abertura para isso, a gente pode entender como estado de exceção.
não está dando Sim. certo, eu vou criar uma lei para dizer que isso aqui está fora daquela lei. E que lei é essa? Acabou de ser criada. E foi criada por quem aqui de emergência? E foi criado por quem? Que parâmetro? Olhou todos os olhares? Não, gente. O estado de exceção, ele é muito delicado, ele é trabalhado por alguns filósofos agora da contemporaneidade, como Achille Mbembe, que é bem interessante de você dar uma olhada, tá? O estado de exceção, ele permite esse uso dessa força bruta aí para que o novo poder instaurado, para que essa nova ideologia, ela se acalme ali, se estabeleça de fato, tá? Então, nós temos pelo menos algumas formas de poder. Vamos olhar aqui as 3 formas de dominação, segundo Weber, parte 1. Márcio, vou deixar contigo. Aqui a gente tem lembrando assim, né, o Weber, ele trabalha com a construção de tipos. Né? Tipos são como se fossem modelos. Então, a gente está falando aqui de arquétipos. Uhum. Dividimos em tradicional, carismática e racional legal, mas não significa que não existam pontos de interseção entre esses 3 modelos. São apenas modelos, tá? Mas esses são os que a gente encontra mais comumente, né, manifestos na realidade. Então, você tem o tipo de dominação tradicional, né, que é baseado nessa ideia de que as coisas são assim, a política é assim mesmo, né? É o costume das coisas se organizarem por aqui. E, obviamente, que esses exemplos que estão aí são os exemplos mais clássicos, né? O patriarcalismo, o coronelismo, o feudalismo, né? Só que você tem manifestações mais contemporâneas, né? E mais recentes disso, que também servem para ilustrar um pouco essa ideia, porque esses exemplos que estão aí, eles são até um pouco caricatos, né? Você fala do coronelismo, mas você imagina a República do Café com Leite, ou os coronéis aqui do Nordeste, né? Que governaram aqui por um tempo e administraram, mas você encontra isso de uma forma atualizada, né? Um coronelismo 2.0, né? Digamos assim. Inovado. Você vai ver, por exemplo, o que é o Estado de São Paulo. Nossa. O Estado de São Paulo, ele é governado por uma oligarquia, né? Assim, há um bom tempo, né? Assim, pelo menos aí 2, 3 décadas, você tem ali aquele mesmo grupo que domina, que assume ali, sobretudo, o governo estadual, né? Goiás também é uma coisa muito parecida. Inclusive, o Ronaldo Caiado, eu estava pesquisando esses dias sobre ele, né? O primeiro Caiado da família dele que chegou, ele veio para assumir uma sesmaria no Brasil. Nossa. Então, é de uma estrutura, né? Desse poder oligárquico e ligado ao latifúndio, ao agronegócio e à política, né, que serve para construir esse tapete vermelho para que essas forças consigam administrar, né? Quem nos assiste aqui, talvez tenham pessoas do interior, né? A gente vê muito o uso das prefeituras, por exemplo, como um espaço de negociação política, né? Quando muda o prefeito, demite todo mundo e contrata todo mundo que apoiou você na sua campanha. Então, esses postos de trabalho, eles são prometidos, né? Como uma moeda de troca na eleição, exatamente como acontecia lá atrás com os coronéis, né? Então, mudou a nomenclatura, o cara não anda mais a cavalo, talvez ande numa picape 4x4, mas a espinha dorsal, né, o jeito de fazer a política, o jeito de enxergar um instrumento político, ele ainda é extremamente alicerçado no que a gente pode chamar de patrimonialismo, né? Que é você utilizar a coisa pública em prol da sua vida privada, né, da sua dinâmica familiar. Como eu posso usar o Estado e a política para me fortalecer cada vez mais economicamente e politicamente. Então, esse é o fio condutor ainda de quando você tenta explicar o Brasil, isso não muda, né? Então, o coronel não é só esse chapéu, bigodão, não. Ele já tem formas bem mais clean, né, de ser coronel também por aí, certo? As figuras carismáticas, né,
são aqueles já baseados na capacidade de convencimento, né? Até o exemplo dele deu aí de lideranças religiosas, né, ou políticas. E hoje é interessante, né, porque o Brasil de 2026 ele se encontra dividido justamente por duas lideranças que são extremamente carismáticas. Total. Né? Quando você fala, por exemplo, do presidente Lula, do ex-presidente Bolsonaro, você tem dois indivíduos que são maiores que seus próprios partidos, Sim. maiores que seus próprios Sim. grupos políticos, né? Eles são políticos marcados pelo carisma. Né? E aqui, quando eu falo carisma, não é simpatia, né? Não é isso. Não é. Carisma é a capacidade de convencimento pelo discurso. Né? Aquele cara que ele tem um poder de mobilização muito grande, ele consegue arrastar multidões em torno da sua fala. Então, é um momento que a gente tem duas lideranças muito precisas nesse ponto, e isso não é uma atribuição de bom ou ruim. Importante definir isso, tá? A virtude carismática, né, da autoridade carismática, do poder carismático, da dominação carismática, não é um atributo de bom ou ruim. É você entender a condição daquela voz de trazer convencimento e de arrastar pessoas para suas ideias. Então, você pode ter poder carismático numa liderança, sei lá, Hitler, um cara que conseguia arrastar multidões. Sim. Você fica observando, por exemplo, o que era a Alemanha. A juventude, naquela né? época, os jovens, as multidões, né, nas praças, e repetindo os gestos, né? Então, aquilo é puro efeito do carisma, né? Que consegue tocar certos pontos das pessoas, né? Geralmente pessoas fragilizadas, né? No caso da Alemanha ali no pós-guerra, mas ele consegue juntar um brio ali que faz com que aquele sentimento vire um caldo que tenha uma resposta concreta na realidade. Então você pode ter um Gandhi, mas você pode ter um Hitler também. Professor, a gente poderia colocar, já estou me colocando aqui como vocês, pessoal, a gente poderia colocar os influenciadores midiáticos aqui nesse grupo? Sem dúvidas. Pronto, gente. Aí fica uma dica aí, se tiver algo ligado na redação, vocês já podem usar como referência Weber para puxar esse conceito, mostrando aí o seu repertório, sua bagagem cultural, tá? Sem dúvidas nenhuma. Inclusive, é importante trazer essa dimensão de quem está na rede. É por isso que os políticos estão lá. Porque essa é a arena. Sim. Né? Quem consegue influenciar, às vezes, a opinião de um artista ou de um influenciador desse, consegue arrastar muita gente. Né? Por que arrasta? Porque as pessoas elas se mobilizam pelo movimento daquela figura. Né? E até influenciadores que, às vezes, não estão restritos a um conteúdo em si. Não é um influenciador de dicas de filme ou um influenciador de maquiagem, não. É um influenciador que se chama de real life, né? O cara, ele só vive. Nossa. Ele vive, filma, e eu acordo, eu tomo café, e de vez em quando ele solta ali o que ele pensa sobre as coisas do mundo. E mexe muita gente. Mexe bastante. Inclusive, nós temos aí várias esferas, isso dá a gente tanto pano para manga, dá pano para o movimento Red Pill, dá pano também para aquela questão da energia feminina, do modelo de vida feminino que tem que existir. Tem um mundo de coisas aí que vocês podem abordar, explorar dentro da dominação carismática, tá? Mas vamos seguindo. Bora. Então, o terceiro, né, é a forma de dominação racional legal, que é basicamente você entender o que está na letra, né? O que está na letra da lei, já é o que tá escrito de um modo geral, né? Então, como o Estado se organiza, né? Como ele impõe essa organização para a sociedade através das regras, das leis, das normas, né? Lembrando que nem toda norma está escrita, né? Tem algumas que estão ali na dimensão mais da moral, mas nesse caso aqui a gente está falando mais naquelas que estão dentro da racionalidade, tá? Mas é importante ter essa mediação. Até dentro da ilicitude existem limites, normativos, inclusive, né? Se você pensar dentro de um universo de criminosos,
tem alguns tipos de crime que não são aceitos no mundo do crime. Pois é, a ética... Então, existe sempre ali um limite Sim. ético e moral em qualquer tipo de grupo associativo, seja dentro da legalidade ou fora dela. Mas aqui, quando se fala de Weber, ele está falando justamente das leis como o exercício da dominação do Estado, né? Como esse Estado consegue descer, né, para o nosso mundano aqui. Muito importante estar atento, tá? E aí uma parte muito interessante da nossa aula hoje, o que é a política, afinal de contas, e o surgimento do Estado. E aí a gente sempre vai voltar lá para a Grécia Antiga, que a política vem de lá, que vem da ideia de polis, e a polis, gente, foi o convívio comum daquelas pessoas que moravam mais distante. Se você observar a geografia e os espaços gregos, né, eram ilhas afastadas, então as pessoas moravam de forma mais distante umas das outras. O morar junto trouxe muitas configurações, né? Morar junto favoreceu o surgimento da escrita, o surgimento da lei, o surgimento da moeda. Então, todas essas mudanças, elas provocaram também uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade desse traquejo, do estar junto, trouxe também a possibilidade da fala e de quem vai ser ouvido, de quem não vai ser ouvido, quem é importante, quem não é importante. E aí surgem os ágoras, que são os espaços públicos para essas conversas. E dentro dos espaços públicos, a fala pública se transforma justamente no política, né? Que é falar aquilo que diz respeito a todo mundo. Mas a gente tem um processo evolutivo da política muito grande, né? A gente saiu desse trato de onde as pessoas conversavam, e eu estou falando pessoas, mas vamos abrir aspas bem grandes aqui, né? Essas pessoas eram de gênero masculino, elas precisavam necessariamente ter ali alguma condição financeira boa para ela poder falar, para ela ser respeitada, para ela ser ouvida. Ela não podia ser escravo. O escravo grego não era um escravo sequestrado, violentado, era um escravo que perdeu a guerra de uma cidade ou por alguma outra situação, está ali precisando viver, então ele saía do seu canto para outro e se tornava dependente de uma determinada família ou de um determinado grupo. E o estrangeiro, como ele é de outra cidade, a gente não quer que ele venha falar da nossa cidade aqui, não. Isso engraçado que nós temos até hoje. A gente pode falar muito mal da nossa cidade, mas se vier outra pessoa de outro lugar, não venha falar, não, que a gente, né? Então a gente tem desse nascimento aí, da coisa simples acontecendo devagar, processualmente, gradativamente, há uma evolução enorme hoje que a gente está tratando com poder, com força, com lei, com regulação, que é esse Estado moderno ali que começa lá no século XVIII, né, ali Maquiavel dando aquelas pinceladinhas e que vem aqui até os nossos tempos atuais. E aí a gente tem a nossa conexão aqui com Weber, que vai falar que política é a luta, né, pela participação no poder ou pela influência sobre a sua repartição, por essa divisão que tem aí. É isso mesmo, assim, eu só fico na dúvida, e aí é uma coisa para a gente refletir, né? Evoluímos de fato? Né? Assim, Será mesmo, né? Essa perspectiva da história como algo linear, né? Que você vai do ponto A para o ponto B, nem sempre é assim. Eu nem estou dizendo que não, sabe? Talvez a resposta seja até, sei lá, talvez, ou um pouco. Mas o mais ponderado é que em algumas coisas sim, em outras não, né? Ao passo que nós temos um sistema mais amplo, né? Muito mais complexo no sentido de ser mais compartimentado, né? As estruturas são muito mais ramificadas do que é um Estado, por exemplo, num país como o Brasil, é uma coisa gigantesca, né? Uma estrutura. O Weber fala muito da burocracia, né, como algo importante para organizar o Estado. A burocracia brasileira é um negócio gigante, né? São muitas esferas, muita gente que depende, né, dessa estrutura estatal funcionando corretamente, com eficiência. Mas, em compensação, quando você pensa na pequena política, né, a participação popular, ela aumentou, ela diminuiu? Será que a política não ficou resumida aos dias de eleição? Não é assim? Eu fico com uma dúvida séria sobre isso, né? Como a política funciona no dia a dia, né? No
cotidiano. As pessoas são ouvidas 2 vezes a cada 4 anos, né? Às vezes 4 em cidades que vão ter segundo turno. Isso é suficiente, né? Tinha um sociólogo português chamado Boaventura de Souza Santos, que ele falava sobre democracias de alta intensidade e democracias de baixa intensidade. As democracias de baixa intensidade são como as nossas, né? Que as pessoas se organizam em torno das eleições. E as democracias de alta intensidade são aquelas que as pessoas, no cotidiano, estão participando de alguma forma da política. De alguma forma. Não é em tudo. Né? O cidadão ele não vai participar de todas as discussões públicas. Né? Inclusive, eu acho que nem tudo deve ser plebiscitário. Né? Eu acho que tem algumas discussões que são, sobretudo aquelas discussões que envolvem proteção de direitos, elas têm que ser feitas em pequenos espaços. Né? Imagina você jogar um tema como a pena de morte no plebiscito. Né? Nossa! Jamais deveria ser feito. Sim. Mas deveriam ter mais mecanismos de participação. Né? De repente, um recall do seu voto. Né? Se você votou, mas eu quero desvotar, me arrependi não quero mais. Situação. Situações mais desse tipo, ou aumento de consultas, né, de assembleias para discutir orçamento. Né? O orçamento aqui dessa cidade, ele deve ser distribuído como? Sim. Né? Qual é o percentual desses recursos? Eles devem ser voltados para quê? Quais são as partes da cidade que precisam de uma injeção maior ou menor de recursos públicos? São decisões que eu acho que a população poderia participar um pouco mais. E de repente, o Ágora ele tinha um pouco mais esse espírito, né, de ir para o meio da rua. Hoje eu sinto que essa foi mais uma coisa que o ambiente virtual deu uma enfraquecida, né? Que é a dimensão da rua, né? A dimensão do protesto, da organização coletiva, do corpo a corpo, né? Pessoas fisicamente se encontrando para discutir uma questão, né, sobre o seu trabalho, sobre a sua economia. A gente vê um mundo muito voltado para dentro das telas, que tem sua força, obviamente, né? Mas nem sempre uma hashtag é uma coisa de fato concreta, né? Às vezes expressa uma manifestação, mas muito artificial, pontual e que não cativa pessoas de verdade para buscar algo. Sim, lembrei agora da alegoria da caverna de Platão, desse universo paralelo aí, que a gente se fecha e esquece de viver a realidade. Mas vamos passando aqui, né, falando sobre um pouquinho o Estado moderno e a laicidade, e aí eu deixo para vocês o referencial, antes do Márcio também começar a falar, de Maquiavel. A laicidade começa lá com Maquiavel no Príncipe, gente. Ele retira a moral, especialmente a moral cristã, que era a moral ali europeia, né, vindo de Roma, desde lá do comecinho ali, grego, Roma, né, na verdade, quando Roma toma ali toda a cultura grega, ela também vai trazer o cristianismo como essa base. Então, em Maquiavel, nós vemos o desprendimento e a ruptura que vai haver lentamente, gradativamente, entre Estado e igreja. O príncipe, aquele que vai governar, aquele que vai mandar, ele não pode ser um príncipe bonzinho, do coração bom, ético, cheio de virtudes. Por isso, ele precisa ter uma habilidade para lidar com as circunstâncias e as situações que esteja acima de bem e de mal. Porque o que ele quer é conquistar o poder e se preservar ali no poder. Então, se for preciso fazer o que dentro da cultura cristã não pode fazer, ele vai fazer, porque ele precisa estar lá no poder. E essa manutenção de poder se dá através dessa laicidade. De lá para cá, a gente percebe que não foi muito difícil voltar essa união de Estado e Igreja. Porém, temos fortes nuances delas ainda se retomando, especialmente nos cenários mais atuais. Mas ali, século XVI, XVII, XVIII, nessa modernidade aí,
Qual é a ideia? A ideia é essa, de transformar, né, a laicidade para que todos façam parte do Estado, para que o Estado, enquanto poder político, enquanto coisa de todos, contemple a todos, independente da sua crença. Outra figura também que vocês podem ter por referencial é John Locke, que vai fazer um tratado, né, sobre tolerância religiosa. É um dos primeiros que a gente vai ter. E justamente nessa ideia, nessa prerrogativa de que você é livre. Por isso que ele é o pai do liberalismo. Você é livre para ter o seu comércio, ter o seu direito, ter a sua vida e ter a sua visão sobre o sobrenatural, sobre aquilo que é maior que você. Então, a laicidade, gente, ela é um tema muito interessante. Pode sim vir como um tema de redação. Já tivemos tema de redação sobre intolerância religiosa. E aqui a gente traz essa pauta, esse ponto para você guardar, para você se segurar, tá? Márcio? Bom, eu acho muito interessante aí o que você colocou, Ale, porque e foi legal trazer o Locke, né, para o debate. O Estado laico, ele não é. Ele não tem a ver com uma intolerância religiosa. Às vezes eu percebo que tem essa leve confusão. Sim. Né? Mas somos contra as religiões? Não é isso. O debate da laicidade do Estado, ele é você fazer com que os recursos estatais, né, eles sejam orientados pela racionalidade técnica. Exato. E não por uma dimensão religiosa. Sobrenatural, baseada na fé, Exatamente. Como era no período medieval, né? Fé e razão, eu pego a fé e depois eu vejo a razão. Exatamente. Aqui então, não. O próprio Estado brasileiro, né, ele promove a tolerância religiosa, né, assim, em tese, obviamente, né, Sim. e as decisões que são de caráter político não deveriam ser influenciadas pela dimensão religiosa. Né? Agora, isso não é só no Brasil, tá? No mundo todo entrou água nessa história da laicidade, né? É tanto que a gente tem visto, voltando para Estados Unidos e Irã, a presença constante do debate religioso nas duas forças. Sim, com muita intensidade. Isso é importantíssimo destacar, porque é muito comum você ligar o jornal e você ficar vendo o Estado teocrático do Irã. Olha, os Estados Unidos também têm se mobilizado diretamente a partir do discurso religioso. Sim, sim. Então, assim, não é só no jargão, não é só no diálogo. Tem ali uma dimensão forte de bem contra o mal. Sim. Forças da luz contra forças das trevas. Sim. Né? Então, foi assim pro saco essa história da racionalidade há muito tempo. Né? Se coloca Israel nessa questão aí, então aumenta. Eita. Aumenta numa proporção gigantesca. Né? Então, por isso que é importante a gente tentar fazer o resgate dessa dimensão da laicidade. Né? Ter a sua fé, ter o seu entendimento, suas crenças, isso faz parte e é um direito inalienável de todo mundo. Sim. Só que quando se trata da coisa pública, não pode ser o ponto de partida. Né? E o Brasil, ele também tem as suas tensões com relação a isso, inclusive no Congresso, né, você vê forças organizadas em torno do debate religioso, né? Bancadas, né? A bancada evangélica, a bancada, enfim. Então isso tudo é muito forte, muito presente, tá? Sim. E aí essa ruptura vai ficar bem clara para a gente lá na Revolução Francesa, onde a gente vai ter os princípios, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. E ali vai começar esse processo realmente de desenlace. E, gente, é tão forte essa questão de Estado, poder e religião, que a gente tem um período medieval com 1000 anos, né? 10 séculos ali, para desfazer esse enlace, que foi muito arraigado. Então, é extremamente complicado quando a gente atrela as duas forças, porque ela vai contemplar pedaços, né, parte e não esse todo aí de uma coletividade. Então, nós temos como formas de governo, dentro do poder, da força da política, monarquia e república é o que a gente tem atualmente. E aí a monarquia traz o cargo hereditário vitalício, nós temos hoje
não uma monarquia como havia lá no período medieval, né, com essas características aí, mas ainda a gente ainda tem uma hereditariedade muito forte. A gente tem umas monarquias acontecendo ainda no mundo, como a da Inglaterra, né, mas ela não governa sozinha, e isso já ficou aqui bem pontuado, né? A maioria hoje das monarquias, elas são parlamentaristas, o rei até reina, mas ele não governa sozinho, ele tem todo um suporte ali de um parlamento para que a coisa aconteça. E nós temos a república, que é a coisa pública, né? Que é um foco nessa alternância de poder e essa rejeição aí por privilégios esses que vêm de ordem sobrenatural, ou seja, a ordem que for. Muito importante lembrar que um dos primeiros autores que vai falar sobre a República é Platão. Ele escreve um livro com esse título, mas ele traz para a gente uma certa hierarquia, né? E essa hierarquia que vai vir ali do governador, porque o governante é o filósofo. Olha, curiosamente ele era filósofo. Por que será, Platão? Vai ser o rei, né? Porque ele vai passar por diversas camadas sociais, vai organizar a sociedade, e é um livro muito bom de ser lido, recomendo àqueles que puderem, e vai trazer esses primeiros esboços de como pode ser uma política, um trato da coisa pública voltada para todo mundo da cidade. Tem lá suas polêmicas, né, dentro da dinâmica social, de dividir a sociedade pelas almas, vai ter alma de ouro, de prata e de bronze, a maioria vai ser de quê? Imagina aí, de bronze, né? Para produzir as coisas, fazer as coisas. E a alma de ouro vão ser os poucos, refinados, debatedores, curiosamente do gênero masculino, abastados, né? Então, assim, tem todo um processo lá para você observar, mas deixa aqui essa recomendação, tá? A República é esse modelo que a gente vem construindo, né? Nasce como uma oposição, né, às aristocracias e às oligarquias. Tem princípios muito bem definidos, né? Assim, o princípio da alternância de poder, né? Para você evitar, em tese, que uma única visão se perpetue por muito tempo, né? Então, geralmente nas repúblicas tem essa visão da alternância, você se focar mais nas ideias, nos programas, do que nos sobrenomes, né? Assim, não é porque o cara da linhagem tal que ele precisa ter o poder, né? Como acontecia, por exemplo, Sim. nas monarquias, né? Sim. Se bem que outro dia até apareceu aí um descendente do Dom Pedro, sei lá, de quem de achou era que queria assumir o negócio aí. Então, existe reivindicação para todo tipo de expressão, mas isso faz parte também da vida na República. Sim. A gente precisa lidar com todos os tipos de visão, muitas vezes até visões que são contra a própria República, né? Então, faz parte desse escopo. Claro que tudo tem limite, né? Mas faz parte também do jogo. Agora, um detalhe importante, né? Que está até no destaque embaixo, existem repúblicas que não são democráticas, né? Que são aquelas que já vão causando certas distorções, tá? Então, isso é bem importante se destacar. É um tema bem interessante, né? Porque a gente vem passando por um momento de fragilização das democracias. Sim. Talvez a gente esteja vivendo aí, não sei se as democracias estão morrendo, né? Como alguns têm alertado, mas eu percebo que elas vêm se fragilizando bastante, né? Assim, o jogo democrático tem sido jogado já fora de campo em algumas situações, e a gente precisa estar muito atento para ver o que é que vai estar no lugar dessas repúblicas, né, futuramente. Acho que a gente está vivendo um ponto de mudança, né, de uma coisa para outra, e temos que observar o que é que vai acontecer. Sim. Vamos seguindo aqui para os 5 pilares da nação-estado. Então, a gente já sabe da política, da força bruta, do poder. Vimos ali como é que o Estado nasce, não é linear, apesar da gente ter essa sugestão histórica. E quais são os 5 pilares? Território, soberania, governo e a finalidade. E o povo, né? O povo aqui como elo central que vai compartilhar sua língua, sua história, suas leis. O povo aí, ele é um ponto importantíssimo
quando você analisa o Estado-nação do ponto de vista da República, né? Porque, além de compartilhar essa dimensão da língua, da história e das leis, o povo é esse conjunto de habitantes que decide. Né? É o povo que participa, é o povo que constrói uma nação de um modo geral. E aí tem outros elementos que são importantes, né? O território. Sempre tem que pensar bem o que é que tem dentro do nosso território, que a nós pertence ao nosso povo. O território conta. Né? No caso do Brasil, são inúmeros territórios né, que contam um pouco do que é esse país. Você tem o governo, né, que aí seria... O governo é como se fosse a esfera máxima do Estado. Né? É a parte do Estado que vai gerir a coisa pública, né? Que no nosso caso é eleito também pela população. A finalidade de um Estado vai variar. Né? Vai variar. A gente tem o que é previsto na Constituição Federal, né, que aí você tem os direitos que são fundamentais, né, educação, saúde, moradia, segurança pública, lazer, cultura e por aí vai. Um exemplo que está aí, né, erradicar a pobreza e promover o bem de todos, mas, a depender do governo, isso estrategicamente vai se apresentar de uma forma ou de outra, né? Então, vão ter estados que vão funcionar de um modo mais protecionista, a depender de quem estiver no governo, de um modo mais expansionista, que vai ter uma visão mais desenvolvimentista da economia, ou que vai pensar que o Estado ele deve ser mais voltado para o social, ou um Estado cada vez menor, para poder pensar nos empresários, na liberdade do capital. Sim. Vai depender do governo. O Estado tem a sua missão geral, mas como isso vai se exercer na prática, vai ser sempre uma decisão política de quem estiver à frente. O que não estaria, em tese, em jogo, seria a soberania. Né? Que aí a soberania, ela é como se fosse a regência suprema sobre a independência de um povo. Né? E aqui não é só do ponto de vista das fronteiras territoriais. É dizer o seguinte, olha, quem decide as coisas no nosso país somos nós. Tá? Quem decide as coisas por aqui somos nós. Quem decide no Brasil são os brasileiros, quem decide no Irã são os iranianos, quem decide nos Estados Unidos são os estadunidenses e por aí vai. Né? É óbvio que existem os acordos laterais, né? Pode ser unilaterais ou multilaterais entre os estados, existem pactos, né, comerciais amplos, como o Euro, o Mercosul, que envolvem várias nações, mas nada disso abre pressuposto para que se fira a soberania de uma nação. Você pode até repudiar o que foi feito em outro país, mas jamais você deveria ter condições de interferir diretamente no que aquele povo decide. A decisão pode ser estranha para você ou não, mas é a decisão daquele povo. Né? E essa questão da soberania é algo que está em xeque, né? No mundo em que a gente vive hoje, com vários países sendo invadidos. Né? Aqui no Brasil mesmo, né, tem uma discussão agora sobre o futuro das terras raras, né, brasileiras. Para que isso vai ser? Bem complicado. Mais uma vez, a natureza sendo tratada como um instrumento, né, para o desenvolvimento alheio, né, digamos assim. Então, está em xeque, né? O mundo está em xeque também do ponto de vista da soberania dos Estados-nação. Então, esses 5 pilares eles são muito importantes, mas é fundamental entender que eles estão passando por um momento movediço. Né? A gente está vivendo agora um momento que a gente pode mudar para uma outra forma e esses pilares caem, ou, de repente, o fortalecimento desses pilares, a depender do que aconteça nos próximos anos aí no mundo. Complexo, gente. Muito bom estar atento aos jornais. Vamos fazer umas questõezinhas agora. Por favor, peço para vocês que estão aqui na sala, o Eduardo, a Kemily, a Mente Brilhantes, vamos arrochar umas questõezinhas? Bora.
bem rapidinho, né? A gente trouxe uma aqui, questão antiga, lá de 2018, que vai falar sobre Hobbes e Rousseau. Então, no texto 1 diz o seguinte: tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem, sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Esse texto é de Hobbes, lá do Leviatã. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Ou seja, Rousseau já está falando aí, olha, o homem não é mau, hein? Então, vamos lá para o comando da questão. Os textos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma o quê, gente? E tem a predisposição ao conhecimento. Os homens são iguais nesse ponto? Vieram iguais? Tem B, submissão ao transcendente. Tem C, tradição epistemológica. Item D, sua condição original. Ou item E, a sua vocação política. O Eduardo já falou aqui no chat a resposta. Eduardo, é isso aí. A condição original é que une esses autores. Todos eles vão trabalhar nesse ponto da questão original. Muito... Eles vão, inclusive, esse é o primeiro ponto de divergência entre eles, né? Assim, a natureza humana, ela é mais egoísta. Sim. É a sociedade que vai corromper o homem, mas ele era legalzinho demais quando nasceu, né? São divergências aí bem clássicas, né? Principalmente de Hobbes, Rousseau e Locke, né? Então é bem legal conhecer isso. Importantíssimo. Vamos para mais uma questão? Márcio, tu quer ficar com ela? Claro. Os valores políticos são valores efetivamente superiores, que regem o quadro básico da vida social e definem os termos fundamentais da cooperação política e social. Na teoria da justiça, como equidade, alguns desses valores políticos são expressos pelos princípios de justiça para a estrutura básica, a liberdade política e civil igual para todos, a justa igualdade das oportunidades e a reciprocidade econômica, as bases sociais do respeito mútuo entre os cidadãos. Conforme descrito no texto, a teoria da justiça como equidade é mais adequada ao regime político. Vamos lá. Opa. Fascista, item A. Totalitário, item B. Despótico, item C. Autocrático, item D. Democrático, item E. O Eduardo está com tudo hoje. Está afiado e está acertando. Vocês perceberam que essa questão está facílima. Facílima. Todos os itens, né? Item A, B, C e D estão todos seguindo a mesma linha. Estão bem alinhados, né? O fascismo, não teve distrator. Exatamente. Olha aí, que beleza. Eduardo, parabéns. É isso mesmo. Não dá para errar. Dá não, gente. Não dá. Perfeitinho. Mais uma questão ali de 2019 agora. Olha, essa tá bem interessante, tá? A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Comando da questão: as práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê? Item A. Olha só, o comando da questão. Voltar aqui, ficar atento. Elas são incompatíveis, né? Aqueles distratos lá com a sociedade laica. Por quê?
Item A, asseguram as expressões multiculturais. Item B, promovem a diversidade de etnias. Item C, falseiam os dogmas teológicos. Item D, estimulam os rituais sincréticos. Ou, item E, restringem a liberdade de crédito. Opa, Thalita aí, ó. Mandou bem, viu? Thalita, tu colocou um E minúsculo, bem assim, discreto. Mas você foi perfeita. Eduardo também, muito bem. Muito bem. Gente, é isso. Você vai ver a resposta, ela vai saltar dos seus olhos quando você passa por uma discussão dessa, aqui, que você vai olhando laicidade, questão da tolerância, as finalidades do Estado, onde a gente fica nele, as diferentes, né, visões de Estados. Essa é uma questão, Ale, que você precisa só calma para ler. Isso. Porque o comando, né, como você falou, ele pode confundir. Sim. Porque ele traz uma série de violências no texto, e aí o comando ele pergunta o que é que desse texto não é compatível, exatamente. ou seja, é incompatível com o Estado laico e democrático, sim, né? Então isso sim. pode trazer uma certa confusão. Então, nessa hora aí, ó, respira, toma uma risca água. Ali um pouquinho, pensa bem, porque é uma questão simples de responder, mas que tem uma casca de banana aí. Prova colocada. de resistência, gente, o Enem, para você ter calma. Vamos lá para uma questão agora de 2021. Você quer ir nela, Márcio? O processo formativo do Estado desenrolou-se segundo a dinâmica de dois movimentos contraditórios e simultâneos: fragmentação e centralização. De um lado, fragmentação na medida em que os príncipes europeus tiveram de lutar contra o poder universalista do Papa, e centralizador na medida em que os príncipes tiveram de lutar contra o poder político e militar de outros chefes políticos rivais. Desse processo resultaram as características fundamentais do Estado moderno: exército e burocracia civil permanentes, padronização tributária, direito codificado e mercado unificado. A institucionalização política mencionada teve como uma de suas causas o êxito de alguns príncipes em a. monopolizar o uso legítimo da força, b. reforçar a hegemonia social do clero, c. restringir a influência cultural da nobreza, d. respeitar a diversidade das vivências locais e conter a autoridade das lideranças carismáticas. Não vamos esticar muito aqui, não, Ale, mas vamos aqui o A, tá? Monopolizar o uso legítimo da força. A gente ainda tem mais duas questões que a gente quer trazer para vocês antes de estourar o tempo, tá? Então pode marcar o item A, monopolizar o uso legítimo da força. Pois vamos para mais uma. Bora. Agora essa é de 2025, tá? Vamos lá. O corpo de cidadãos é o poder supremo dos estados. A supremacia pode residir ou no homem, ou na minoria, ou em todos. Sempre que o um, ou a minoria, ou todos governa, tendo em vista o bem-estar comum, essas constituições são justas, mas se procuram apenas o benefício de uma das partes, seja ela o um, a minoria, ou todos, estabelece-se um desvio. No excerto, né, que é esse recorte, encontra-se a base da teoria clássica das três formas de governo que são representadas pelo quê? Governo do um, gente, é o quê? Governo de minoria é o quê? E governo de todos é o quê? É isso que pergunta a questão. Vamos lá. Item A, tirania, oligarquia e república. Item B, burocracia, autarquia e império. Item C, ditadura, autocracia e anarquia. Item D, plutocracia, tecnocracia e demagogia. Ou item E, monarquia, aristocracia e democracia. Bem facinho, e todo mundo acertou aqui junto comigo, né? Item E, governo de um, monarca, de poucos, né? Aristocracia, de todos, a democracia. Mais uma questão para a gente fechar. Bora lá.
Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial da democracia real, não da democracia ideal, que não existe em lugar algum, o método da seleção dos líderes, ou seja, a eleição. Exemplar nesse sentido é a afirmação de um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, por ocasião de uma eleição de 1902. A cabine eleitoral é o templo das instituições americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, ao qual é confiada a guarda da arca da aliança e cada um oficia do seu próprio altar. As metáforas utilizadas no texto referem-se a uma concepção de democracia fundamentada no, item A, justificação teísta do direito. B, rigidez da hierarquia de classe. C, ênfase formalista na administração. D, protagonismo do executivo no poder. E item E, centralidade do indivíduo na sociedade. Aqui, quando você pensa, né, Estados Unidos, esse modelo democrático é extremamente voltado para o eu. Né? Eu vou lá na minha urna sagrada, sim, vou dar o meu voto. Então, não tem uma dimensão teísta. Né? Quando traz o sagrado aí, é mais assim, o voto é sagrado, né? E não outra coisa. Então, não fala em classe social, não fala da administração, não fala no protagonismo do executivo, é apenas o indivíduo exercendo os seus desejos em forma de voto, né? É a cara desse modelo de sociedade. Ou seja, está centrado onde? No indivíduo. Deu para descobrir a resposta? Ninguém falou aqui no chat, mas a gente vai seguir na letra E, na centralidade do indivíduo. Hoje foi bom, viu? E para quem perdeu o gabarito, anota ele aí, tá? Vocês podem rever essas questões depois. E a gente quer deixar umas dicas para vocês. Eu trouxe umas dicas de repertório, de músicas, mas tem cinema também e a gente vai acrescentando ao longo do tempo, tá? E aí a gente vai ficar com alguns referenciais. Eu estou com os referenciais mais antigos, né? Apesar de ter trazido ali o Emicida, que é um rapper, né, com a música Amarelo, e ele fez um show, inclusive, todo voltado para essa questão. Nós temos o Chico Buarque com Roda Viva, nós temos também Cálice, que é a questão do não falar, do não poder discutir as demandas públicas. Nós temos Legião Urbana, que acho que é uma banda que vocês não conhecem, que a gente já pegou assim, né? Muita gente já perdeu, mas traz muitas questões políticas ali. A gente tem Cazuza perguntando que país é esse, né? E a gente também tem outra dele, que é a ideologia, eu quero uma para viver, né? Porque está tão esvaziado de ideias, de alienação. Então é muito legal, gente, dentro desse tema de política, você sempre atentar para as bases sociológicas, para os autores clássicos, fazer as conexões com a filosofia, com quem são os autores, os teóricos que vão romper com alguns conceitos e vão escrever obras nesse sentido. E também com a atualidade, como é que isso me toca no cinema, na música. Você pode usar agora os podcasts, você tem as séries de TV, nós temos aí vários, né, pontos de críticas, né, assim, e séries também, e filmes que você pode usar, e é muito legal você fazer essa construção, sabe? Fazer essa colcha de retalho, essa teia de informação, e você pode usar isso tanto para resolver as questões, que às vezes vem um enunciado de sociologia com a resposta de filosofia ou história, ou um enunciado de geografia com sociologia ali na pergunta, e na sua redação também. É isso aí. Ó, vamos deixar um abraço grande para vocês, tá? Continuem aqui acompanhando os conteúdos do Super Enem. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. Deixa a curtida, né? Não custa nada. Mas o mais importante é o boca a boca, tá? Sim. Então, compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas, com os inimigos também, se quiser, tá? O importante é que todo mundo consiga aprender juntos, tá? Exato. Valeu, Ale, ó. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.